Uma terra. Uma espada. Um rei. Great Pendragon Podcast, o seu canal de RPG arturiano e assuntos medievais. Saudações, damas e cavaleiros. Bem-vindos ao Great Pendragon Podcast. Eu sou o Sr. Rafael de Silchester e me acompanhando nesta jornada através de estradas sujas e fétidas está... Ser Eduardo de Saron e cavaleiro, se Dom Pedro I tivesse Excalibur, não estaríamos na Era da Anarquia até hoje, meu amigo. Pode até ser, cara, mas o nosso podcast ia ter um nome bem diferente. Seria o Great Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João, Carlos Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon Podcast. Tá de parabéns, cara. 500 pontos de glória pra você. Não, pra Wikipédia, cara. Depois de me desconcentrar a primeira vez, com essa abertura eu tive que buscar. Muita coisa se explica. Rapaz. Mas hoje não falaremos sobre a família imperial brasileira. Falaremos, sim, sobre o período da anarquia arturiana. Na verdade, o período da anarquia da Bretanha, que se deu após a morte de Uther Pendragon. Então, para chegarmos até lá, ergam seus escudos, preparem as suas lanças e carga! Muito das nossas opiniões no podcast são de como nós conduzimos nossas campanhas. Então, claro, nós nos baseamos no livro, mas muitas vezes nós fazemos a nossa versão dos fatos. Então, eu acho legal as pessoas que estão escutando saberem também que eles podem pegar algumas dessas ideias e mudá-las, né? Sim, efetivamente. As aventuras propostas no Great Pendragon Campaign, elas estão lá para serem usadas como base, né? E cada grupo tem total liberdade para adaptar isso da forma como melhor encontrar. Livro 1, capítulo 3. Como Uther morreu e deixou o jugo na anarquia. Como todos sabem, o Great Pendragon Campaign é separado por períodos. O primeiro, que se inicia em 485, diz respeito a Uther Pendragon, futuro pai de Arthur. E posteriormente, com a morte dele, o próximo período chamado Era da Anarquia. Rei Uther Pendragon. Acho que muitas palavras se aplicam a esse cavaleiro, né, cara? Ele foi um senhor da guerra, foi um conquistador, foi um homem que conseguiu mobilizar diversas tropas e, além de tudo, ele deu início à história do lendário Rei Arthur. Exatamente, Rafael. O Rei Uther era irmão de Aurelius Ambrosius, né, cara? E os dois eram filhos de Constantino. O curioso é que o foco antes está em Aurelius Ambrosius, né? Ele era o filho mais velho. E que acabou se tornando, né, o governante, o regente das guarnições romanas na Bretanha. Isso, eles foram para combater o Vortigern, que era um rei bretão, mas que havia se aliado aos saxões durante algumas batalhas. Isso, e foi aí que foi fundado Sussex, né? Terra dos saxões, que foi dada como pagamento por Vortigern se aliar a eles. O próprio filho dele era meio saxão, não tinha um lance desse? Porque o filho dele era Cerdic. Isso mesmo. Que acaba se tornando um rei dos saxões no futuro e acaba causando muito trabalho para os jogadores na época contra os saxões, né? Isso. O que acontece é que Aurelius morreu combatendo os saxões e o Uther assumiu essa campanha e venceu essa batalha contra essa aliança. Agora é engraçado porque a gente sempre conheceu o Rei Uther Pendragon, mas na quinta edição do jogo é dito que o Uther, na verdade, ele só conseguiu ser efetivamente rei em Logres, né? Isso, essa era uma dúvida que eu tinha quando eu jogava a 5.0. Como o Uther tinha esse título de Pendragon se ele só era rei daquela região? Apesar de que ele conseguia manter os reis do norte
sempre ao seu jugo. Eu acho que o principal motivo deve ser porque ele se tornou rei dos grandes senhores bretões da época, enquanto que os outros eram considerados inimigos, né? Aliados aos saxões ou de alguma outra forma independentes. Ele era, sim, rei de Logres, mas acabou carregando o título de Pendragon até por ser um grande senhor da guerra. E eu acho que uma coisa que caracteriza esse período é o poder central do Uther, mesmo ele sendo só rei de Logres. Eu, se fosse mestrar uma campanha durante essa era do Uther, que eu não tive oportunidade, cara, eu certamente faria um jogo muito espelhado no Excalibur. Talvez não na tecnologia do Excalibur, com as armaduras góticas de todo mundo de full plate, mas certamente nos acontecimentos deles e a aliança. E, obviamente, sendo um bom cavaleiro romano de Silchester, eu teria que colocar lá o Duque Ulfus falando "Are you mad? The Alliance!" em alto bom som no festival lá em Tintagel. Então, o Duque Ulfus é uma dos personagens centrais dessa era, junto com o Conde Roderick, que era o regente da cidade de Sarum e do condado de Salisbury, Gorlois, Duque da Cornualha, e sua esposa, uma das mulheres mais bonitas da ilha na época, Igraine. Merlin também aparece bastante nessa era, né? E como todos podem ver, esses personagens já são colocados no tabuleiro do jogo político que resulta na vinda do Arthur futuramente. Eu joguei apenas no último ano da anarquia, da época que não havia mais um grande rei comandando os senhores. E foi muito interessante, porque tinham todos esses lords no tabuleiro, cada personagem vindo de uma região e indo pro o grande torneio, o grande encontro, onde ele ia decidir qual seria o futuro. Mas aí o rei Arthur puxou a espada e resolveu um pouco a questão. Mas então fala aí um pouco da sua experiência. Quais são, né, as vicissitudes de se jogar uma campanha na época de Uther? Quantos anos se passam? Se é necessário enrolar muito? Como são as aventuras heróicas nesse período? O período de Uther se passa aproximadamente por 10 anos no livro da campanha. Os eventos estão bem detalhados ali. Então existe muito material para que se prepare cada ano, ou seja, cada partida. O que torna bem fácil o trabalho do mestre. 10 anos em Uther, eu acho tempo pra caramba, cara. É bastante, cara. É bastante. Inclusive, eu tenho conversado com alguns jogadores e mestres e eu tenho aconselhado para que façam 1 ano mesmo cada partida. Porque o livro é tão extenso e tem fatos tão relevantes que não vale a pena você ficar sempre dentro de uma era levando 2, 3 aventuras até que chegue em momentos importantes e cruciais da lenda, sabe? Mas eu digo isso, na verdade, achando que poderia se rolar até em menos anos. Eu acho que acaba que 10 anos de campanha só em Uther é muito tempo. Até você poder avançar com a história. Eu também acho, cara. Inclusive, por isso que eu falo que o mestre tem que estar à vontade para mexer na linha da história e, de repente, aglutinar alguns anos aí. Agora, uma coisa interessante é que é o período mais bruto, né? O que é mais próximo mesmo da época histórica em que o jogo se passa. Então, onde todo mundo vai ter armadura de couro. No máximo, se o cara for muito rico, vai ter uma cotazinha normanda, né? Dentro do meu jogo, eu fiz uma era relativamente civilizada. Porque ainda as construções romanas e a cultura romana existia, já que o Uther começou a reinar em 485 e foi quando caiu o Império Romano e quando as legiões romanas deixaram a ilha. Então ainda sobrevivia essa cultura que influenciava muitos senhores da época. Na verdade, eu acho que não era nem tanto sobreviver à cultura, mas ainda tinha reflexos dessa cultura já decadente. O Uther, como você falou, era um senhor da guerra mesmo. Existiu algumas batalhas nesse período onde ele venceu. Ele fazia muita batalha de cunho preventivo para evitar a invasão saxã. Batalha preventiva é ótimo. É uma batalha preventiva. É mais ou menos o que os Estados Unidos faz hoje em dia. Outra figura central também que eu gostaria de falar, já citei em outros podcasts, é o Príncipe Madoc, né, o filho bastardo de Uther. Bem interessante, dá para explorar porque ele terá mais ou menos a mesma idade que os personagens começam a jogar. Então dá para criar uma ligação e desenvolver um relacionamento. Agora, ele é tratado como príncipe dentro do jogo?
mesmo sendo bastardo? Ele é tratado como príncipe. Inclusive, Uther designa ele para começar a comandar os seus exércitos. Ah, então ele é tipo um bastardo adotado. Exatamente. É interessante, dá uns bons ganchos aí de jogo. Outra coisa, como os jogadores estão jogando o primeiro período, eu acho que seria interessante, para começar a introduzir os saxões na história, mostrá-los de uma maneira não única. No começo, claro, você pode colocar os saxões como um mesmo tipo étnico, mas com o tempo, também vê no suplemento Saxons, que nós falamos no primeiro podcast. Na verdade, o suplemento Saxons! Você pode consultar lá e ver que existem vários tipos de saxões, várias etnias, várias tribos. Os jutos, os anglos, os próprios saxões, né? Exato, e você pode individualizar essas tribos, né? Uma coisa que eu coloco, por exemplo, os saxões, eles não possuem cavalaria. E esse é o trunfo maior dos celtas. Eu coloquei os saxões com uma arma única que eles teriam e que os celtas não teriam, que é uma forma de fogo grego que eles atiram nos personagens, e eles têm pavor disso porque ele vai queimando, cai dentro das proteções das armaduras, e é legal criar essas coisas para tornar também único essas tribos, né? Mas não apenas isso, né? Você pode colocar alguns bruxos nórdicos, sabe? Com aquela tradição lá dos adoradores de Votan, de Turno, de repente valquírias no meio de uma tempestade, para dar um elemento místico assim diferente. Eu vejo da seguinte forma: eu acho que o interessante dessa época é você mostrar os saxões primeiro como invasores que estão na Terra, mas ainda não é uma guerra tão forte, né? Existem períodos de trégua e de batalha, mas que mais tarde isso acaba se tornando uma ameaça muito forte. Então, assim, mostrar o crescimento desse conflito e desse ódio. Segundo, você vivenciar os acontecimentos que vão dar início ao reino arturiano. Então, sempre que tiver uma oportunidade de colocar os personagens participando desses eventos chaves, né? Por exemplo, a cena retirada diretamente lá do Excalibur, de quando o Uther recebe a Excalibur e mostra e concede as terras ao Duque Gorload de Tintagel. Pois é, Rafael. Inclusive, na minha campanha, eu gostei de colocar o Uther já como um rei que tentava unir as duas religiões, o paganismo e o cristianismo, unir os homens que participavam dessas religiões. Como eu tenho cavaleiros cristãos e pagãos na minha mesa de jogo, eu achei que seria um bom mote para desenvolver. E eu usei a Excalibur como símbolo dessa união. Mas é engraçado que a minha visão de Uther é um cara assim, bem como o Gabriel Byrne no Excalibur, ou de certa forma até como o Robert Baratheon do Game of Thrones, que é o cara assim que o lance dele é lutar, sabe? Ele não se preocupa com religião, não se preocupa com esses credos, ele quer juntar todo mundo sobre a bandeira dele, né? Não importa a forma que seja, e conquistando sempre aquilo que ele quer, né? Seja uma espada, seja a terra, seja uma mulher. Inclusive eu gosto daquela versão da origem da Excalibur, que era a ex-espada de César, né? E fiz com que fosse forjada na Britânia, ou seja, unindo o cristão romano ao pagão da ilha. Agora, o principal dessa era, que eu acho que tem que ser colocado, é finalmente a morte de Uther. Mostrar a tragédia, a traição contra ele, a morte, enfim, e o início dos anos de anarquia. Isso. O final disso, eu não vou dar spoiler, mas diz respeito a TPK e a Batalha de San Alban. Cara, eu digo o seguinte, em Pendragon não tem spoiler, cara. A história tá aí pra qualquer um ler, sabe? Na verdade, eu acho que é até mais interessante quando o pessoal tem uma ideia do que vai acontecer. Mas eu acho que bastante da arte de mestrar Pendragon é conseguir colocar um véu nos olhos dos jogadores e surpreendê-los assim, mudando um pouco o rumo das coisas. Certamente. Mas ainda assim, acho que Pendragon é o tipo de jogo que você não precisa esconder os dados, você não precisa esconder as fichas, sabe? Não precisa esconder a história, porque tá quase tudo escrito lá. Na hora é que as coisas vão dizer o seu caminho, né? Inclusive, a célebre frase que o Uther, no meu jogo, falou ao som de Carmina Burana, quando ele estava morrendo, se arrastando pelas ruas de Londres, e chegou na Catedral de São Paulo e cravou a espada na pedra, foi: cumpra o seu destino, Britânia, pois o meu está selado em pedra e aço. Então a gente chega aí aos anos de anarquia, né? Que acabam se tornando aí 10 anos, né? De 95 até 510, 509, não é isso?
Isso, são mais de 10 aventuras. Esse é o grande problema no livro da campanha. Eu acho que é a única brecha que esse livro da campanha deixa. Eu acho que essa é uma boa época, assim, pra se jogar 1, 2 aventuras e já fazer o gap pros filhos dos primeiros personagens. Eu concordo com você. Eu acabei jogando quase toda a Era da Anarquia. O problema é que aqui não existe no livro da campanha muitos eventos, apenas alguns. O próprio Greg Stafford deixou totalmente aberto no livro para o mestre criar. E eu acho que é aí a dificuldade, porque são mais de 10 aventuras, né? E se arrasta por mais de uma década. Por isso que eu acho que é um período assim tão caótico que você deve mostrar um pouquinho, mas passar adiante, né? De repente já passando pros filhos, com os personagens um pouco mais velhos. As figuras centrais políticas desse período são o Conde Robert, que era uma criança ainda, né, no começo desse período. Ele é filho do Conde Roderick, que regia Saro. E a mulher, o mais interessante é isso, a mulher do Conde Roderick, a Condessa Ellen, que assume o poder nessa época e propõe aos personagens vassalagem. Então, quem vai seguir uma mulher? Como que vai ser? Então, o rei Idris, ele é de um reino ao sul da Cornualha. E no primeiro período de Uther, é um reino onde você não ouve falar. E quando morre Uther, ele ressurge e começa a conquista no lado oeste da ilha. Do outro lado, nós temos o rei Aelle, que é rei de Sussex, um saxão, que faz fronteira com as suas terras, Sr. Rafael. Em Cirencester. É verdade, eu sei muito bem disso. Você é vizinho do cara. Sofri muito na mão desses saxões. Perdi membros de minha família. É aquele vizinho que corta grama sábado e domingo de manhã, né, cara? Pede as coisas emprestadas e não devolve, né? O rei Aelle é um cara, e ele acho que é o rei saxão mais antigo da ilha, né? Sim, sim. Vale dizer que o Duque Ulfius era um dos comandantes do exército do rei Uther, né? Junto com o Conde Roderick. E agora, Duque Ulfius se vê no direito de tentar a coroa e se tornar o High King da ilha. Muito acertadamente, afinal ele é um grande senhor romano, ele tem forças, tem tropas, tem muralhas. Olha o vassalo do Duque Ulfius falando, né? Rapaz, você tem que prestar lealdade a quem te armou, né? Existe também o rei Nanteleote, que ele é um rei ali do país de Gales, né? E mais ao norte de Saron. Interessante como desenvolve esse personagem, ele começa uma guerra de conquista, vai conquistando todo o território ao norte, personagem forte, e vários reis saxões que desembarcam e começam a cercar Logres por todos os lados. Interessante os mestres pegarem cada rei desse e estabelecer as suas motivações, porque cada um quer uma fatia maior da ilha para si, né? Eles não se dão bem entre si, cada um quer cuidar do seu povo e conquistar as suas terras, né? Outra característica interessante nessa era da anarquia é que existe muita cobrança de tributos. Isso é muito legal, né, cara? Porque para poder se manter a paz, você tem sempre que prestar tributo para esses invasores, né? É uma forma de se comprar a paz durante algum tempo. Isso mesmo, inclusive a Batalha de St. Albans, que finda a Era de Uther, ela diminui o contingente dos exércitos celtas. E isso faz com que não exista uma capacidade de reação militar contra o invasor. E a consequência disso é que os personagens ou têm que se aliar ou dobrar os seus joelhos perante o inimigo. Ainda mais numa época em que os lords acabam se segregando, né? Cada um nas suas próprias terras, tentando se defender, e assim ficam mais vulneráveis à invasão e os ataques dos inimigos, porque passam a lutar contra invasores e contra seus próprios vizinhos. Então o que vale é a cidade, não existe mais os condados, as fronteiras mudaram todas, né? É uma era de caos mesmo. Então eu acho que o principal da época da anarquia é você justamente poder marcar como a Bretanha ficou entregue esse caos, essa miséria do povo, das estradas, do campo, em que sempre há o perigo da morte ao se viajar, ao andar pelos lados, e posteriormente como as coisas vão mudando o jovem rei. E eu acho que o principal do período da anarquia é você poder construir o contraste entre o caos do período da separação entre os lords sem uma liderança forte, para quando todos eles começam a se unir sob novamente na bandeira do Pendragon, quando o jovem rei
aparece para todos, puxando o Excalibur da pedra. Isso mesmo, Rafael. Inclusive, eu acho interessante fazer com que esse período faça um contraste com a outra era, e eu uso algumas coisas, alguns artifícios dentro do cenário. Uma delas é fazer com que o trabalho ali refinado com pedras, que os romanos sabiam, já começa a ser esquecido, né? As estradas reais começam a ficar variadas, o que acarreta mais tempo de viagem, possibilidade do cavalo e cavaleiro se ferirem, né? Já não existe mais tanta segurança. Aliás, não existe nenhuma segurança nesse período para se viajar. Os ladrilhos dos antigos palácios romanos vão se soltando, as muralhas vão sendo remendadas com barro e palha, né? E toda a cultura antiga vai se perdendo, porque não existe esse poder central. Tudo está concentrado em cidades independentes. É literalmente uma época decadente, né? Contos da Cantuária. Já que nosso assunto hoje foi sobre anarquia e a Idade das Trevas, até mesmo para Pendragon, nós trouxemos aqui para comentar no nosso Conto da Cantuária um livro que provavelmente muitos de vocês devem ter lido, mas que ainda que já tenham tido contato, vale a pena dar uma nova olhada, que é O Rei do Inverno, o primeiro livro da série Crônicas de Arthur. O livro foi lançado no Brasil em 2001 e é o primeiro das Crônicas de Arthur, né? A sequência depois é o Inimigo de Deus e o último é o Excalibur. O primeiro livro, ele conta bem o início da história da Bretanha. É interessante porque ele traz os nomes bem arcaicos, tanto para os protagonistas quanto pelos locais, né, cara? Você olha no mapa, assim, com as indicações do nome das regiões, meu Deus, que é este polvis? Isca? Onde é isso? Então eu sempre tentava fazer o paralelo para poder achar os locais, cara. Foi uma dor de cabeça duplamente maior, assim. Primeiro por tentar decorar esses lugares e tentar fazer a correlação com o que a gente conhece. Isso, e os nomes são imaginários, né, cara? Você lê e imagina e cada um pensa uma coisa diferente, né? Pois é. Agora, eu gostei que ele deu uma abordagem assim bem diferente do que todo mundo costuma fazer. Nessa história, o rei Arthur, ele não é um herdeiro de Uther. Ele é um bastardo dele. O filho de Uther foi Mordred. E Mordred teve um filho, mas que só nasceu após a morte de seu pai. E foi também chamado de Mordred, né? E ele era o rei herdeiro. E Arthur foi convocado para poder ser o protetor do rei Mordred até que ele chegasse à maioridade. No início do livro, Oderfell é um monge que era um dos cavaleiros de Arthur e ele está escrevendo as memórias de Arthur para Igraine em um mosteiro. Igraine, mas não a Igraine, aquela que a gente conhece, né? A princesa saxã. Existe um bispo ali que diz que a lenda de Arthur é herege e ele escreve em saxão para esconder do bispo, né? O que ele está escrevendo. E esse próprio bispo, ele também é um personagem citado. Você vê que ele ele cria muita coisa, ele inventa muita coisa, mas é interessante que ele reaproveita muito das origens dos contos. O Derfel, eu acho que ele próprio se mistura com o Bedivere, que também é tido assim como um dos primeiros cavaleiros de Arthur. Ele era lanceiro e era maneta. O personagem que mais me interessou foi o Lancelot, né, cara? Uhum. Eu adorei a versão do Rei do Inverno, cara, que o Lancelot não é um cavaleiro galante e poderoso, ele é um safado cachorro francês que paga aos trovadores para que contem seus feitos imaginários. É ele que criou o marketing, né, cara? Marketing pessoal. Mas então, esse primeiro livro, O Rei do Inverno, ele conta os primeiros anos deste reinado, né, do Arthur, com ele tentando unificar a Bretanha, tentar dar uma razão enquanto todos os lords estão lutando entre si, ainda com a ameaça dos saxões. E ele vai contando isso em paralelo à história do nosso protagonista, que é o Derfel Cadarne. Isso. E eu gostei muito do repertório que o livro oferece para mestres e jogadores, sabe? Uhum. É porque ele mostra um aspecto muito sujo, né? Um aspecto imundo da Idade das Trevas. Você lê assim, nossa, pinga sangue até. Aliás, eu costumo dizer que pinga sangue e saliva, de tanto que as pessoas cospem no chão para afastar maus espíritos. Eu não acho que ele é uma referência muito direta para jogos de Pendragon.
porque ele tem uma realidade tão absurda, de suja, que parece até uma fantasia negra, né? Mas, ainda assim, ele serve como um bom paralelo para você pegar essa época da Dark Ages, durante o período do útero e da anarquia. Até mesmo, né, como você estava comentando, da decadência de Roma. Ele mostra muito isso quando Derfel vai até a França para poder auxiliar o rei Ban, né? Eles vão para o Monte São Michel e veem os aspectos ainda de uma Roma. E, por exemplo, a demanda dos 12 tesouros da Britânia, que tem no livro, saiu direto dali para minha campanha. Com algumas adaptações, eu acho que algumas ideias podem ser usadas. Então, além de ser uma leitura espetacular, arturiana, que você não pode deixar de ter, é uma boa referência para esse período. Então, corra atrás. Crônicas de Arthur, o Rei do Inverno. Rumores da corte. Então, Eduardo, agora nesse momento estamos aqui na corte da época do final da anarquia, já no início de inverno gelado, onde a nossa ideia de corte é ficar trancado dentro dos salões com lenha e os cachorros aqui para limpar as mãos gordurosas. Isso, a coisa não tá muito boa, né, Sr. Rafael? Mas só nos resta ficar aqui e conversar sobre os amigos que entraram em contato com a gente. A coisa não tá boa nesse frio. Na verdade, eu ainda prefiro o frio do que o calorzão do verão. Mas, ainda assim, pro Great Pendragon a coisa tá muito boa, cara. Várias pessoas comentando, divulgando, e pô, a gente só tem a agradecer aí pra todo mundo que tá ajudando aí a fazer o Great Pendragon Podcast crescer. Então, com isso, cara, nós temos aí mais de 200 pontos de glória pro Paragons, que divulgou não apenas o nosso segundo episódio, né, mas ele também divulgou o primeiro episódio. É verdade. E também as pessoas que escreveram pra gente no fórum e Twitter que vão ganhar 20 pontos de glória, né, Sr. Rafael? Então ganharam mais 20 pontos de glória. O Caliban, Tarcísio Lacatos, o João Mariano, o Nick 1986, o Renato de Recife, o Alexandre Santiago, o Luiz de Guilherme, Darth Sírio, o Breno, Darcângelos, o Lele Maltes, a Débora Bear, o Mário Márcio e a Beatriz Santos, que começou a se interessar por RPG por causa do GPP. Rapaz, é o poder aí do Pendragon e o romance. Que a Beatriz Santos, ela é namorada do Mário Márcio. Inclusive, os dois são estudantes de literatura e cada um tem uma especialidade diferente, assim, da época medieval. Olha que legal. Inclusive, ela citou que nós falamos das referências celtas, ela ficou bem feliz com isso. Exatamente. Mas não se engane, Beatriz, nós temos a profundidade de uma poça no que se refere a conhecimento histórico. É verdade. Mas então, os comentários do fórum, o Caliban, ele comentou sobre o casamento dos cavaleiros e como isso pode ser uma forma deles ganharem mais riquezas, né? Então, Sr. Rafael, acho que o Caliban, ele tinha uma dúvida sobre quanto cada cavaleiro recebia e se a riqueza não vinha muito fácil com terras e casamentos nas mãos de cada cavaleiro. Eu acho que é importante o seguinte, a riqueza não é que ela venha fácil, a riqueza vem com as terras. Agora, a dificuldade ou a facilidade vai ser de acordo com a proteção dessas terras, né? E a dificuldade vai ser para ele poder administrar ou poder manter. Terras a mais significa mais dinheiro, mais libras e melhor condição de vida. Sim, como no Pendragon a história é dinâmica, as terras não ficam estáticas, então estão sujeitos a ataques, ao clima, podem acontecer rebeliões, doenças, né? E tudo isso pode ter um custo e as coisas não são tão fáceis como os cavaleiros podem pensar. Quem comentou também no fórum foi o J.R. Mariano, e ele tinha falado no primeiro episódio que nós tínhamos saído um pouco do foco do programa, e agora ele achou que existe uma boa proporção entre o foco e devaneio que apresentamos aí no último podcast. Mas não se engane, João, a edição geralmente salva tudo. A edição é essencial para tirar os devaneios dos cavaleiros. Pois é. Bom, e o Luiz de Guilherme,
ele gostou muito do episódio, mas só que ele disse que ainda não começou a jogar, ainda tá aprendendo aí o Pendragon. Então, às vezes ele ficava se perdendo com algumas referências. E ele sugeriu que nós tivéssemos um participante orelha, talvez um escudeiro. O que você acha, Sr. Eduardo? Bom, Sr. Rafael, os escudeiros estão aí, tem alguns que nos atrapalham, outros que nos ajudam, né? O meu escudeiro Pinhão tem me ajudado bastante, mas de repente um orelha em alguns episódios seria interessante. Eu acho que pode ser. Agora tem o seguinte, né? Escudeiro quem interpreta é o próprio jogador, né? Então a gente pode até botar um escudeiro de orelha, mas aí eu vou ter que interpretar o meu e você o seu. Seria um bom desafio. Beleza. Então, galera, com isso encerramos mais um episódio do Great Pendragon Podcast. E lembrando, pessoal, que agora a gente conta com uma Manor nas terras do Lord Zuckerberg. Nós conquistamos uma terra, uma casa no Facebook. Então, nos visite lá, facebook.com/GreatPendragon, ou nos mande uma andorinha azul através do @GreatPendragon no Twitter. E também temos o nosso e-mail, que é pendragon@terceiraterra.com, que vocês podem escrever dando sugestões e comentários sobre o podcast. E por fim, você pode nos ajudar a manter a Terceira Terra no ar. Ao fazer sua próxima compra nas lojas da Amazon, Book Depository ou Nomodite, considere acessá-las através de um de nossos banners. Nós ganhamos uma porcentagem com as vendas. Também temos botões de doações na coluna esquerda do nosso site, cujos valores vão diretamente para o nosso servidor. E você também pode nos ajudar de graça, divulgando nosso podcast para amigos, parentes, escudeiros, lords e demais damas e cavaleiros. E não vamos perder mais tempo, que tem um torneio novo aí em Londres, e eu acho que daí vai sair o novo Grande Rei, hein? Então seguiremos em frente, Sr. Rafael, por essas estradas sujas e barrentas de Sarum, e até a próxima. Até a próxima!